Obrigado, Felipe. Obrigado, Ana. Salve, Rafael Guedes de Castro, grande amigo, advogado curitibano, partícipe importante da advocacia nacional nas grandes operações, tanto aqui no estado do Paraná, como em Rio de Janeiro, no estado do Rio, no estado de São Paulo, em todo o país. Uma alegria enorme estar te recebendo hoje na nossa live. E hoje uma live muito interessante sobre um livro que você sugeriu, não é, Rafael? Chamado Why They Do It, e para discutirmos como surge o comportamento criminoso na empresa. Foi uma grande sugestão tua, o livro é um livro muito interessante, já gerou uma repercussão legal antes da live, muita gente perguntando sobre o livro, gente que leu o livro. Então, quero te dar as boas-vindas e pedir para que você comece nos contando sobre o que trata o livro Why They Do It. Marlos, muito boa tarde, é uma alegria, né? Devo a nossa amizade, as tuas considerações, os teus elogios, e quero dizer que você é uma referência de todos nós advogados aqui, não só no Paraná como no Brasil. Então Obrigado. Eu me sinto honrado com o teu convite, você está de parabéns pelas lives que tem feito, com conteúdo técnico assim excelente, com todos os que tem passado aqui semana após semana. Então, para mim Obrigado. É um grande orgulho, um grande prazer. Enfim, Marlos, quando você me convidou para fazer essa live, a gente começou a pensar num tema, né, para abordar aqui, para tratar um tema que instigasse, que fosse novo ou que não fosse tão discutido, enfim. Aí isso me remeteu automaticamente a uma leitura que eu acabei concluindo na semana passada, de um livro muito interessante, que é esse livro aqui. Why They Do It, Inside the Mind of the White Collar Criminal. Então, numa tradução, né, livre, seria Por que eles fazem isso dentro da mente dos criminosos do colarinho branco, né? Esse livro, Marlos, ele foi escrito pelo professor Eugene Schultz, que é um professor da Universidade, da Escola de Negócios e Administração de Harvard. Então, ele não é um livro escrito por um criminólogo, por um penalista ou por alguém diretamente do direito, né? É um livro escrito por um professor de administração da Escola de Negócios de Harvard, com o seu doutorado feito na Universidade de Chicago, né? Então, é uma pessoa que tem se dedicado aí nos últimos anos a estudar a questão da ética nas empresas e no desenvolvimento de programas de integridade para a empresa também. E o professor Eugene, o que intrigava muito ele nas pesquisas e durante as aulas que ele lecionava na universidade, era o seguinte: por que essas pessoas fazem isso, né? Por que essas pessoas que aparentemente tiveram uma boa formação, né? Pessoas que estudaram nas melhores universidades, que alçaram os maiores cargos nas maiores empresas do mundo, de repente se veriam em uma situação que escolheriam, né, racionalmente tomar medidas que não fossem lícitas, né? Ainda mais com todos os prejuízos que advêm, né, da descoberta dessas condutas, né? Um prejuízo à imagem, um prejuízo reputacional, né, familiar e dentre essas coisas. E o professor Eugene, ele teve uma ideia muito original, que foi entrevistar todas as pessoas que... todas não, entrevistar muitas pessoas que cometeram crimes e estão presas, estão cumprindo pena nos Estados Unidos nos recentes escândalos financeiros aí nos últimos anos. Então ele começou escrevendo cartas para essas pessoas,
Para surpresa deles, muitos dos condenados, né, dos ex-empresários, responderam às cartas e, a partir daí, ele fez um trabalho com rigor técnico absolutamente surpreendente e original, entrevistando essas pessoas para responder à sua grande indagação, que é: por que, afinal, eles fizeram isso? Então, essa basicamente o escopo do livro que se trata aqui. E nós temos uma importância fundamental nesse tema, porque se existem muitos estudos que tratam da questão do cometimento de crimes tradicionais, por assim dizer, no direito penal, furto, roubo, homicídio, e muitos estudos sobre as mentes criminosas, inclusive nos Estados Unidos, esses assassinatos em série, existem muitos estudos. De outro lado, a mente de uma empresa criminosa, das pessoas que compõem essa empresa criminosa ou a criminalidade econômica, são poucos os estudos sobre isso, e eu gostaria que você desenvolvesse como ele tratou isso no livro, nessas entrevistas que ele fez com essas pessoas que estavam cumprindo pena, como que o livro abordou essa sistemática. Para quem está chegando agora, nós estamos entrevistando o advogado Rafael Guedes de Castro, grande advogado em Curitiba, com renome nacional nas grandes operações de todo o Brasil. A live hoje é de um tema interessantíssimo que trata do livro do professor Eugênio de Harvard, que trata o Why They Do It, como surge o comportamento criminoso nas empresas. O Rafael, nesse primeiro momento, já nos contou o contexto, a biografia do autor, nos contou o contexto introdutório do tema, e agora nós avançamos cumprimentando o Marcelo Boldori, professor de União da Vitória, ele e os alunos estão sempre presentes, o Luiz Carlos Antônio, presidente da subseção de Prudentópolis, está conosco, desembargador Ramon Nogueira, aproveitando a sua presença, todos nós, advogados criminalistas, muito consternados com o trágico falecimento do desembargador Rabelo, que sempre foi uma pessoa, além do desembargador, muito operoso, mas uma pessoa que sempre recebeu bem os advogados. Então fica o nosso carinho, o nosso afeto aos familiares e amigos do desembargador Rabelo. A Ana Cássia, o Diogo, do Pepe, que você conheceu, estão nos acompanhando. Rafael, não posso deixar de mencionar o Juliano Arnes, vereador em Forquilinha, candidato a prefeito de Forquilinha, que é a nossa terra natal dos Arnes, em Santa Catarina. A Pamela, que está dizendo que você é o melhor professor que ela já teve, está presente. O teu sócio Caio Antonieto, Oscar Flashfasher. E voltando ao nosso tema, então, para que você nos conte o contexto dessa pesquisa que o professor avançou, das perguntas que ele fez aos empresários que estavam cumprindo pena e as conclusões que o livro aponta, como que o livro tratou essa sistemática tão importante que é esse estudo que você nos mencionou. Tivemos uma falha técnica. Vamos ver se o Rafael... Vocês me ouvem? Aparentemente estão me ouvindo. Ela se manifestou aqui, o Robinson, o Rafael que deu algum probleminha na conexão dele, mas já deve estar voltando. E já vou acessá-lo aqui de novo. Felipe Laufer, presente aqui com a gente. Já estamos aqui entrando de novo com o professor Rafael. Ana Paula Duarte Macedo, colega de Bom Jesus, nos acompanhando. Viva, Ana. Salve, Rafael. Voltou, voltamos. Legal. Nós estamos, para quem não está em Curitiba, nós tivemos de ontem para hoje uma dificuldade enorme aqui, com um ciclone extratropical, quase um tornado. A cidade ainda está se recuperando, alguns danos materiais, e a nossa internet está um pouco instável, mas está funcionando. Vamos lá, Rafael, então, sobre a continuidade do livro. Legal.
O importante é o seguinte, Marlos, a criminalidade econômica, ela é relativamente novo o tema quando você trata de um esforço persecutório na tentativa de inibir esse tipo de criminalidade, tá? Para você ter uma ideia, em dezembro de 1939, no 52º Congresso Nacional da American Sociological Society, o Edwin Sutherland, ele proferiu um discurso que marcou época ao tratar da criminalidade econômica. Ele disse aos seus pares que o crime ele não estaria restrito somente às ruas, às pessoas de baixo poder aquisitivo. Para o Sutherland, naquele momento, ele começou a discorrer que os crimes mais graves eram aqueles cometidos por pessoas com um bom posicionamento social, até então respeitadas. Até esse momento, esse tipo de crime era praticamente ignorado pela sociedade norte-americana. Esse professor Eugene ele descreve bem todos esses acontecimentos no livro. E apesar de não ser um criminólogo, não ser um penalista, né, é impressionante como ele teve um rigor técnico e acadêmico para entrar nessas questões que, a princípio, não são o foco do estudo dele, né? Então, essa mudança de perspectiva que o Sutherland traz, ela vem, em 1939, vem muito por causa da crise de 29, começou-se a pensar, né, como enfrentar esse tipo de situação, e veio a lume o fato de que existe uma criminalidade que é diferente daquela criminalidade clássica de rua, né, que está aos nossos olhos. Em 29, em 33, nós temos a criação da SEC, né, da Comissão de Valores Imobiliários norte-americana, e isso permanece como, né, uma ideia durante aproximadamente 2 décadas. Em 1961, acontece nos Estados Unidos um grande esquema de cartel chamado Great Electrical Conspiracy, que foi um esquema de cartel de toda a indústria de equipamentos elétricos. E esse caso, ele tinha todos os elementos para catalisar a apreensão para esse tipo de criminalidade, né? Esse caso, em 1961, é considerado no livro do professor e também nas referências que ele cita, como a grande virada de chave nos Estados Unidos para entender. E é muito interessante que o professor Eugene, ele aborda no livro dele, Marlos, as peculiaridades das defesas apresentadas em face pelos advogados dos executivos à época, né? Vários deles foram condenados, foram presos, ficaram presos por mais de 20 anos, enfim, ele traz elementos do julgamento e os argumentos utilizados pelos advogados. E os advogados utilizavam argumentos, né, muitas vezes não jurídicos para justificar uma absolvição deles. Por exemplo, várias declarações na imprensa na época dizendo o seguinte: olha, o meu cliente não pode ser condenado, ele é um executivo, ele tem formação, ele não pode ser preso, porque a prisão é feita para aquelas pessoas que praticam a criminalidade de rua, né? E até cita um trecho do julgamento no tribunal durante a sustentação de uns advogados e dizendo que era injusto a prisão deles, o processamento, né, em face deles em decorrência do crime, porque eles não eram criminosos normais. Eles eram pessoas respeitáveis, que estudaram, e que se eles cometeram algum tipo de crime, o tratamento tem que ser diferente, porque a prisão que nós conhecemos ela é feita para criminalidade de massa. Aí depois de 61 nós temos um outro grande catalisador no início dos anos 70, que é o caso Watergate. Daí voltando para 61, isso chama a atenção do presidente John Kennedy, ele passa a incluir essa demanda pela repressão aos crimes econômicos como parte da agenda norte-americana, né? E lá na década de 70, com recursos muito limitados ainda no enfrentamento
a criminalidade econômica, essa espécie de crimes. O diretor da Comissão de Valores Mobiliários norte-americano, ele tem, lá na década de 70, um pouco antes de ser criada a FCPA, né, em 1977, ele tem a ideia de fazer disso uma agenda, né, e pela primeira vez ele passa a se aproveitar das informações que as empresas possuem. Ele diz o seguinte: nós estamos aumentando o enforcement em face das empresas. Eu não tenho toda a condição técnica e financeira para ir atrás disso, então eu vou dar a vocês a possibilidade de fazerem uma investigação interna, de vocês apurarem os fatos e de vocês me trazerem isso como uma forma de benefício. Tá? Aí, em 1977, entra em vigor essa legislação que pune as empresas por prática de corrupção, não somente nos Estados Unidos, mas pela prática de corrupção fora dos Estados Unidos também. E nos anos 80, nós temos outra grande virada que ele cita no livro, que é a atuação do então chamado State Attorney, que seria basicamente alguém que englobasse as funções de Procurador-Geral do Estado com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Nova York, chamado Rudolph Giuliani. O Giuliani, antes de ser prefeito da cidade de Nova York, ele era esse State Attorney. E o Rudolph Giuliani, ele foi uma pessoa que encampou essa ideia, né, essa agenda do combate à criminalidade econômica. E o livro, inclusive, cita, né, traz a capa de um jornal do Wall Street Journal de 13 de fevereiro de 1987, com uma manchete espetaculosa. 10h30 da manhã, as vans adentraram em Manhattan, os helicópteros sobrevoavam a sede do Goldman Sachs, e, enfim, daí ele vai contando, aí os executivos foram presos, saíram do prédio com lágrimas nos olhos, basicamente desse jeito. E o autor cita, essa capa do Wall Street Journal é a cara do Giuliani, né? É o estilo de conduta dele. Ele que depois foi prefeito de Nova York e hoje é advogado do Trump, né? Então é alguém que que faz parte aí do poder há décadas. Há muito tempo. E o livro, só para finalizar essa parte inicial, o livro cita também uma parte muito interessante, lá na década de 80, que a gente pode também fazer uma analogia com os tempos, né, que vivemos aqui no Brasil. Então ele diz lá, a estratégia do Giuliani inaugurou uma nova estratégia, né, para investigar o crime do colarinho branco. Era simples. Todo mundo que cometia o crime, né, ou uma ofensa, não deveria ser somente persuadido a confessar seus crimes, mas também de providenciar evidências contra outros e, para isso, obter leniência e benefícios na sentença, né? Então, basicamente, o que acontecia em Nova York na década de 80, a gente faz analogia ao que a gente tem vivido aqui nos últimos tempos, trabalhando especialmente, né, aqui em Curitiba. E vocês vejam que nessa trajetória do livro, que o Rafael acaba de nos contar, nós saímos em 29 do livro do Sutherland, que é o livro base para quem estuda direito penal econômico. É o Sutherland que define os crimes de colarinho branco, justamente como aquelas pessoas de alto poder executivo e que usavam o colarinho branco, em contrapartida àqueles que usavam macacão azul, que eram os funcionários. É o Sutherland que pela primeira vez faz essa distinção. O Rafael nos trouxe depois a questão do cartel nos Estados Unidos em 61, nos trouxe o Watergate na década de 70, a criação da FCPA em 77, que é a lei americana contra a corrupção, e que, para quem não está acostumado, é uma lei que abrange todos nós que de qualquer maneira tenhamos qualquer vinculação
com alguma transação, quer dizer, se alguém enviou dinheiro para os Estados Unidos, recebeu dinheiro dos Estados Unidos, usou um provedor americano situado nos Estados Unidos, os advogados americanos, quando fazem reuniões conosco nessas grandes operações, nos entregam como exemplo uma bala, essa é uma tampinha, mas como se fosse uma bala, e perguntam, você quer uma bala? E você, lógico, eu quero uma bala, eu acho, obrigado. E ele responde, então, a partir do momento em que você aceitou essa bala, você está sob a jurisdição americana. Mesmo nós não concordando com isso, é importante saber que é assim que os Estados Unidos pensam. Então, nessa trajetória que o Rafael nos trouxe, em 77 é a FCPA, e em 80 entra em cena o Giuliani, que está em cena até hoje como advogado do Trump, depois de ser prefeito de Nova York. Então, sensacional essa trajetória que o direito penal econômico traz, nas palavras do Rafael, ilustrando o livro, e que no Brasil, em 87, nós estávamos exatamente finalizando um processo constituinte que veio resultar na nossa Constituição, como todos sabem, na Constituição de 88, e 2000, talvez 2002, 2003, não é, Rafael? Mas precisamente 2010 e diante, é que nós estamos vivendo essas grandes operações onde nós podemos falar de cartel no Brasil, podemos falar de lei anticorrupção no Brasil, podemos falar de prisões espetaculosas, de mídia e processo penal, enfim, parece que 30 anos depois nós estamos vivendo o momento que esse livro nos trouxe. E no livro, Rafael, você mencionou, quando nós conversamos, e quero agradecer a presença do Rodrigo Pironti, para aqueles que ainda não estão acompanhando na área de direito administrativo e compliance, o trabalho do Pironti é fantástico, é sensacional, as lives dele têm sido muito bacana, a produção dos trabalhos acadêmicos do escritório dele, sugiro acompanhar nas redes. Muito legal, obrigado, Pironti, pela tua presença, presença do Ronaldo, presença da Marion Bar, presença do Antônio Júnior, presença da Laudiene, do Pepe. E no livro, Rafael, resgatando aqui o nosso tema, ele trata muito do perfil do executivo que comete esses crimes. É um perfil muito diferente do perfil daquela pessoa que comete crimes comuns. Como é que você enxerga essa questão sob a ótica do livro Why They Do It? Assim, Marlos, também gostaria de cumprimentar todas as pessoas que você mencionou. É uma honra aí ter profissionais tão competentes aí nos assistindo. Isso se deve aí ao sucesso, né, da temática que você tem entrado. Quando você fala do FCPA, Marlos, eu gostaria de voltar um pouquinho. Lógico. O FCPA é de 1977. Mas também tem um outro momento importante, em 1992, quando o Bill Clinton ele assume a presidência dos Estados Unidos. Quando ele assume a presidência dos Estados Unidos, ele percebe o seguinte, ele chama o secretário do comércio dele e pede para fazer um levantamento da forma como estão, né, as empresas norte-americanas no mercado internacional, e mais especificamente nos mercados emergentes. E ele vê que as empresas norte-americanas estavam sendo submetidas a uma legislação muito rigorosa desde 1977, que os outros países, né, não tinham. Então, os Estados Unidos se comprometia com o combate à corrupção, não porque a corrupção seria ruim, mas porque a corrupção ela tem o poder de neutralizar um elemento essencial no capitalismo, que é a livre concorrência. E a partir de 92, ele passa a impor essa agenda, né, essa agenda internacionalmente, muito pelo trabalho da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma entidade que congrega os países mais ricos do mundo. Então, é por isso que nós temos essa virada e a gente passa a sentir isso um pouquinho depois na nossa realidade, tá? Com relação a como a gente pode qualificar e classificar essas pessoas, eu acho que o livro do professor Eugene Soltz, ele traz uma nova perspectiva, pelo seguinte, porque a criminologia, ela focou no primeiro momento lá com o Lombroso
no fato de que a pessoa nasceria criminosa. Com o Sutherland veio a questão dos fatores sociais, onde ele engloba lá, depois um discípulo dele, chamado Donald Creasy, que faz essa abordagem com a teoria da associação diferencial, no fato de que a pessoa, quando se associa com outras que possuem características ou atitudes criminosas, ela passa a agir daquela forma, né? E até ele culminando por analisar a questão da teoria do Gary Becker, que é a teoria do custo-benefício da escolha racional. O professor Eugene Schultz, ele foi aluno do Gary Becker, um dos maiores economistas do mundo, hoje já falecido, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e o Eugene Schultz, com toda a propriedade que ele tem, ele chega à seguinte conclusão, de que essa teoria do custo-benefício, de que executivos cometeriam crimes com base em uma escolha racional, ela não se sustenta e ela não se procede. Tá? O Gary Becker, na teoria da escolha racional dele, quando ele traz isso para a criminalidade, ele diz que as pessoas elas fariam análises de custos e benefícios, basicamente como até o professor cita no livro, uma forma como o Benjamin Franklin ele utilizava para fazer as escolhas dele. Ele pegava uma folha de papel em branco, dividia ela em duas partes, e de um lado ele escrevia os prós, e no outro lado ele escrevia os contras. E assim ele estaria apto a tomar as decisões políticas dele, enfim, que ele gostaria. E o professor Gary Becker, a teoria profunda, obviamente, que né, não se pretende aqui refutar, nem entrar nos detalhes, essa é uma visão do autor. Essa escolha racional não estaria presente nesses indivíduos. Então, ele se utiliza dessa metodologia própria e, com as entrevistas, ele descobriu que nenhuma das pessoas, nenhum dos executivos que cometeu o crime, ali no momento do crime, fazia uma escolha entre custo e benefício. E muito pelo contrário. Ele diz que hoje, se a pessoa tivesse a possibilidade de ter um distanciamento daquela situação, ele teria sim tomado outra atitude diferente daquela que foi tomada. O Eugene Schultz, ele traz um elemento humano para as conclusões que ele vai chegar no livro dele. Então, ele refuta essa questão da escolha racional feita pelo Gary Becker, adicionando elementos de cognição, né, subjetivos da condição humana a isso. E isso ele descobriu nas entrevistas deles. Tanto é que chega uma parte do livro em que ele analisa muitas teorias psicológicas, né, para desenvolver o raciocínio dele. E ele chega, e uma das conclusões que ele chega nessa questão é o seguinte, olha, os seres humanos, eles não cometem crimes, os executivos, eles não cometem crimes, isso está certo, por isso que a minha pesquisa é validada, com base em uma escolha racional. Por quê? O ser humano não consegue fazer escolhas racionais, habitualmente, de tudo. Quanto mais um executivo que está numa posição de comando de uma empresa e que tem milhares de decisões para tomar nos dias. Então, ele traz fundamentos da neurociência para dizer o seguinte, muitas decisões que tomamos no nosso dia são tomadas com base na nossa intuição e não com base em escolhas racionais. Aí se você tem, aí a gente entra com compliance, por exemplo. Se você tem uma empresa que não é firme, né, e que não tem plenamente difundido uma cultura de adequação à lei, numa falha, numa situação, isso vai permitir com que a pessoa seja neutralizada por esse crime ou por essa oportunidade que surgirá aí durante a sua atividade. E o professor Eugene Schultz ele tem uma cadeira em Harvard que é justamente para tratar sobre integridade e como implementar cultura de conformidade em empresas.
Agora, Rafael, justo nesse gancho, e trazendo bem para o aspecto prático, se o executivo não toma a decisão de forma racional e ele está numa empresa que não tem um setor de compliance forte, ou que ele não se sinta limitado por esse setor de compliance, ou até vamos além, aquela empresa que de certa forma facilita que, para benefício dela própria, o executivo tome decisões que ultrapassem essa fronteira. O professor, no livro, esclarece por que a pessoa ultrapassa a fronteira entre o certo e o errado. Porque nós estamos tratando de pessoas de alto poder aquisitivo, na maior parte delas com grande grau de estudo, né? Normalmente mestrado, doutorado, pós-graduações, pessoas que recebem financeiramente valores muito expressivos, quer dizer, salários altíssimos de alto executivo, de membros de conselho de administração, mais bônus de final de ano e de produtividade, enfim. Em que momento, se não como o professor diz, não é uma escolha racional, em que momento que há a escolha de ultrapassar a linha? Eu entendi. Ou a pessoa não escolhe? Olha só, Marlos, existem alguns fundamentos para essa tua pergunta e eu acho que a gente vai conseguir responder. A primeira coisa, o porquê que o crime econômico ele tem, de certa forma, uma leniência, né? Numa das conclusões do professor Eugene Soltz, ele diz o seguinte, quando a gente quer implementar uma mudança ou uma cultura de compliance, isso tem que ser visto socialmente como errado também, né? Mas nós mesmos podemos cometer essas falhas e não ver isso como errado, né? Ele diz que, inclusive, essas pessoas cometem crimes, são presas e depois voltam a participar socialmente dos mesmos lugares que participavam antes. E isso é extremamente aceito, né? Não que uma pessoa não tenha o direito, né, de se redimir das suas práticas e por aí vai. Mas ele traz essa questão como uma questão nova. É diferente da criminalidade clássica, onde você vê o impacto. Então, a primeira coisa que ele diz é o seguinte: o dano econômico, o problema do dano econômico é que ele não é físico. Ele é abstrato, né? Então, você não vê o dano é difuso, o que é menos físico. O dano é impessoal, então ele não tem o mesmo circuito psicológico na cabeça das pessoas. Então, um executivo, muitas vezes, quando ele comete um crime de corrupção, você não consegue individualizar o prejuízo. Então, o prejuízo ele é abstrato. Então, o executivo ele não se sente cometendo o crime. Isso que o professor diz. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele não se sente cometendo o crime. Então, por exemplo, quando um agente estatal, por exemplo, né, recebe um valor para não atrapalhar uma empresa que está fazendo um serviço, por exemplo, ele não vê aquilo como errado. Ele diz o seguinte, ele não vê como corrupção, né? Ele vê o seguinte, olha, estou ganhando o meu, é assim que todo mundo faz e é assim que vai continuar sendo. Tem um caso no livro que uma acionista da Goldman Sachs, ela processou a empresa nos Estados Unidos civilmente e ela disse o seguinte, ela processou porque a empresa teria violado o seu próprio código de ética e de integridade. E a defesa, isso foi alguns anos atrás, e a defesa da empresa foi o seguinte, não violou nada. Esse código de ética e de integridade que é difundido, que está no nosso site, ele é uma espécie de um e-marketing. Então ele não tem um poder vinculativo. Olha só. Então você veja como a situação é vista a partir dessa perspectiva. Então, o dano, ele diz, o dano econômico não é físico, é abstrato. Você não vê quem você está prejudicando. O crime, na maioria das vezes, ele é visto sob a perspectiva da vítima e não do autor. Então, o que o professor, eu acho que é uma das grandes sacadas do livro.
ele fala o seguinte: a gente tem que mudar a perspectiva. A gente tem que ver o crime a partir do autor, e não esse tipo de crime, e não a partir da vítima. Para a gente poder entender qual é e o que move o executivo a praticar esse tipo de delito. Pegue, por exemplo, o caso Volkswagen, aquele que teve da questão de ter omitido os poluentes, o óxido, né, de nitrogênio. Foi estimado nos Estados Unidos que esse caso ele tenha causado por volta de 59 a 60 mortes precoces em decorrente dos poluentes. E o professor fez uma pesquisa nisso, a respeito disso, e nenhuma das pessoas que trabalhavam, que empreenderam ali os esforços de omitir esses poluentes, se consideravam autores daquele crime. Por quê? Porque aquilo está distante, né? Aquilo está distante das pessoas. Então, muito... Desculpe, pode falar. Não, pode falar. Não, termine, pode encerrar. E uma última questão que ele traz, então, o dano econômico não é físico, é abstrato, o crime tem que ser visto sob a perspectiva do autor e não da vítima, né? É óbvio que da vítima tem que ser considerado. Agora, o estudo acadêmico, né? A descoberta com relação ao que motivou o crime é importante. E o último seria que, geralmente, esses crimes econômicos não têm um efeito instantâneo, né? A gente sempre diz aqui na nossa prática, né? Se você pegar lá os casos lá que a gente atua, Lava Jato, por exemplo, em média, os fatos eles aparecem 4 ou 5 anos depois, não é? Então, quando o sujeito já saiu do cargo, quando o sujeito já está aposentado, ou quando ele nem lembra, aí é que vem. Então, a falta de um efeito instantâneo diferente na criminalidade clássica, porque quando você rouba alguém, quando você pratica o mal, aquilo foi cometido ali naquele momento, você não tem essa característica instantânea. Então, isso faz com que haja um processo de conexão subjetivo, né, que entra na cabeça da pessoa e a pessoa diz: isso não é errado. Muito interessante esse aspecto. Eu confesso para você que eu não tinha pensado nessa questão da instantaneidade. E isso é muito importante, porque o Pacelli, que é advogado em Camboriú, que está sempre conosco, está aqui hoje, você nunca está atrasado, Pacelli, é sempre uma alegria. Ele está lembrando que são crimes sem violência, mas o fato de serem crimes sem violência e do executivo entender que aquele fato não é criminoso, ele está bem claro para nós, mas essa questão da instantaneidade é um ponto a se levar muito, muito em conta. É um bom ponto que você nos trouxe, Rafael. Porque o Luiz Roberto Juraspirino, advogado aqui do escritório, ele está nos lembrando que é muito evidente nos crimes econômicos que quando o cliente presta declaração, ele trata a conduta dele como uma conduta absolutamente normal. Isso que você colocou e que a gente sempre tem conversado. Significa dizer, ninguém acorda de manhã e diz, vou praticar um crime de corrupção hoje. Acordei hoje de manhã e digo, vou sonegar imposto hoje. Não, a pessoa, na verdade, ela está numa grande empresa, numa pequena empresa, precisando sobreviver na versão dela. Se ela pagar o imposto, a empresa quebra, enfim. Tudo isso a gente já conversou em outras oportunidades e quem está nos acompanhando sabe bem dessa dinâmica. Mas essa questão da instantaneidade é realmente uma questão importante, porque hoje mesmo, quando o Ministério Público ofereceu uma nova denúncia, se eu não me engano, é a fase 72 da Lava Jato, são fatos de 2016. Quer dizer, nós estamos em julho de 2020, como você colocou, 4 anos depois. Eu não vou entrar no compliance ainda, eu quero fechar nossa live com compliance, a gente ainda tem um tempinho, mas só te dizer que o legal das lives é que elas ganham vida própria e aproveitando a presença do Pirouti, ele está debatendo aqui com o Douglas e com outras pessoas, Nestor Santiago, do Ceará, grande amigo, estão discutindo bastante a questão da compliance. Isso é muito legal quando acontece.
E o Bosqueroli, que é nosso amigo, advogado em Cascavel, ele ficou interessado nesse ponto que você trouxe. Há 2 pontos muito fortes no cérebro humano: sobrevivência e reprodução. Ele está aqui na pergunta anterior que nós estávamos debatendo. Quando que o executivo ultrapassa a fronteira? E aí diz o Bosqueroli, a neurociência vai mostrar quando isso nos faz tomar decisões erradas, crendo estarmos lutando pela sobrevivência. Do ponto de vista pessoal, isso é bem claro. Do ponto de vista empresarial, é o que você estava nos dizendo. Uhum. Não, é exatamente isso. É exatamente isso. Numa entrevista que o professor dá, e desculpe ter cortado, mas daí você já emenda, numa entrevista que o professor dá para a revista Veja, é uma entrevista que ele deu em julho de 2017, ele menciona um teste que ele achou bem efetivo, que era o teste do amigo próximo. Você lembra disso? Lembro. Ele trouxe isso no livro também? Você quer nos contar sobre isso? Ele trouxe isso, Marlos. Isso na parte final do livro ele traz, né, quais seriam as conclusões e o que poderia, né, aumentar, né, as chances de você neutralizar essas condutas ilícitas dentro de uma organização empresarial. O professor Eudine Sodes, ele deu uma entrevista para a Veja em 2017 nas páginas amarelas. Essa entrevista, Marlos, ela não teve... Esse livro dele teve muita repercussão nos Estados Unidos. Ele foi lançado em 16, em 17 teve essa entrevista para a Veja, que teve uma certa repercussão. Mas eu acho que esse livro aqui, ele não teve... não foi tão difundido no Brasil, porque o professor Eudine Sodes, olha, não é penalista, não é criminólogo, ele é professor da Harvard Business School, né? Um professor de administração, da aula de integridade e de ética. No final do livro dele, ele tem uma postura muito crítica com relação à espetacularização de ações, né, policiais. E para ele, óbvio que a condenação é efetiva, mas a condenação por si só, ela não resolve, né, absolutamente nada. Isso que você comentou do teste do amigo é algo bem simples, que o professor Eudine Sodes ele fala. O que ele diz? Como nós tomamos as nossas decisões? Basicamente, pela intuição. Nós não temos condição de ter um processo de escolha racional de todas as decisões que tomamos todos os dias. Muito menos executivos de grandes corporações. Ele diz que há uma necessidade de validação dessas decisões por terceiro. E que isso poderia ajudar as pessoas a ter um freio de, eventualmente, algum ímpeto criminoso que tenham. Por quê? Porque está todo mundo sujeito a isso, né? Então, o teste do amigo próximo é você ter algum companheiro de trabalho, a esposa, um amigo, onde você vai contar um caso, contar uma situação e como você reagiria a essa situação, e essa pessoa vai ser o seu contraponto, né? Vai falar assim, pô, não, isso é ilícito, isso é ilegal. Não, isso não é você, isso não corresponde à sua trajetória de vida, né? E ele cita no livro o caso daquela consultora McKinsey, uma das maiores consultoras do mundo, que durante meio século construiu uma ótima reputação internacional e se tornou centro de um grande escândalo com a prisão de 2 sócios, né? Esse caso demonstra bem como todo mundo, como as pessoas, elas podem podem desenvolver um comportamento negativo, né? Um dos sócios, chamado Anil Kumar, ele passou a desenvolver uma relação com uma outra pessoa, né? Uma relação começou ao construir uma escola de negócios na Índia, até que essa pessoa foi pedindo informações da consultoria, informações de mercado, né? Foi se aproximando, foi dando presentes, e eles foram desenvolvendo isso. Aí, de repente, chegou numa conversa, olha, você está ganhando muito pouco, você é um bom profissional, você tem uma chance de crescer. Até que, né, em determinada situação, ele foi participar em uma reunião no Goldman Sachs, onde ele teve
obteve uma informação privilegiada, e entre o momento em que ele obteve a informação privilegiada e ele saiu da sala e ligou para o terceiro informando, transcorreram-se 23 segundos, isso provado pelo livro, pelas escutas telefônicas e pelo processo que foi feito. Isso demonstra como, em 23 segundos, ele ouviu uma informação privilegiada, ele saiu da sala, ele fez a ligação e ele não teve esses elementos para que o coibissem daquilo, né? Então, esse fato é citado pelo livro e é muito interessante. Eu achei muito legal esse teste do amigo próximo que você trouxe, porque se a gente não consegue justificar para a pessoa mais próxima que a gente queira contar o nosso ato, muitas vezes a pessoa não consegue nem contar o ato, quanto mais justificar o ato. E aí me remete muito àquela conversa, eu me lembro quando não existia o WhatsApp, a gente só trocava e-mail, e vinha aquelas correntes de e-mail, e às vezes pornografia nos e-mails, eu respondia para a pessoa, e eu sempre conto isso nas palestras em tom, as pessoas dão risada, mas é um teste bacana. Só me manda aquilo que você mandaria para sua mãe. Quer dizer, se você não vai mandar essa informação, ou essa pornografia, no caso do e-mail, para sua mãe, se você não consegue justificar para sua mãe esse ato que você está tomando, provavelmente ele tem algum problema. É verdade. Não é verdade? E isso é uma situação interessante, porque evidentemente o grande executivo ele não consegue todas as decisões dele, na minha brincadeira, e conversar com a mãe dele, óbvio. O Nestor aqui tá até rindo junto, e eu também dou risada quando lembro dessa história. Mas é fato, Robson, Pacelli também dando risada, mas é fato concreto que se a gente não tivesse toda essa velocidade, ou seja, possivelmente quando você contou no início da live sobre a trajetória entre o livro do Sutherland na década de 20 e o Giuliani como prefeito na década de 90 e advogado do Trump, etc., passando pela lei de corrupção, provavelmente a velocidade era muito menor. Você em 23 segundos não alcançaria nenhuma cabine telefônica para fazer a ligação. Então a gente vive numa época muito dinâmica, muito veloz, a gente sempre acha que está atrasado, acaba tomando decisões precipitadas e muito rápidas. Então, esse é um ponto interessante. Bem, nós temos, Rafael, agradecendo a presença da Nicole, que está conosco. Eu não posso deixar de mencionar o Valdir Xavier, também do Ceará, o João Vieira, que é da OAB de Pernambuco, que agora recém nasceu o filho dele, parabéns, o Botelho, que está conosco em Foz do Iguaçu, a Thaís Radlich, aqui do escritório, que está nos acompanhando também. E eu queria entrar nessa reta final, como é que o autor termina o livro? Salvo melhor juízo, ele vai fazer uma crítica que também se faz às operações que estão acontecendo no Brasil, é isso? Exatamente. Como é que ele conclui o livro, Marlos? Ele diz o seguinte, né? Que para trabalhar com ética, né? Você tem que empreender o objetivo, empreender todos os esforços para criar gestores que não somente cumpram a lei, mas que também se afastem dos seus limites obscuros. Isso é uma frase dele no livro. Ano passado, acho que tem uns 2 anos, eu participei de um evento lá na FIEP que tinha o seguinte tema: como pensar o compliance como integridade. E lá nesse evento, a gente refletiu muito em cima disso e viu como a lei anticorrupção ela foi feliz ao falar ao se reportar a compliance como sistema de integridade, como programas de integridade, né? Talvez a integridade seja muito mais do que somente cumprir a lei, né? A lei tem limites que você não pode ultrapassar. Então, ser íntegro não é só cumprir a lei, é algo mais, né? E esse algo mais está muito presente aqui também nas conclusões do professor Eugene Soltes. O que ele diz? Primeiro, ele faz uma crítica a como os treinamentos sobre ética são pouco efetivos, né? Ele cita exemplos de dados, ele fala de
esses treinamentos que ele participou enquanto profissional, como é diferente você colocar várias pessoas numa sala, dar um problema e essas pessoas com toda a liberdade pensarem só naquele problema e terem a função ainda, né, de debater e de conversar. Ele diz que não é assim que se funciona, como funciona na prática, né? Muitas vezes a pessoa tem milhares de decisões, está pressionada por inúmeros outros fatores e que, né, não é algo que tenha uma grande influência assim, na prática. Ele propõe, então, ele faz uma crítica a como isso se desenvolve, ele propõe uma reflexão com relação à tomada de decisão, ou seja, a esse teste do amigo próprio e a um questionário, né? Ou seja, toda vez que você for tomar uma decisão, você tem que se perguntar quais são as consequências disso. Como ficam os compromissos que eu já assumi? Há algum possível dano reputacional à imagem da minha empresa? Estou fazendo mal a alguém? Estou agindo contrariamente ao que diz o código de ética da empresa em que eu trabalho? Então, isso é importante porque no livro, quando ele responde a pergunta, por que eles fizeram isso? Né? Por que eles fizeram isso? Porque cada um tem as suas razões, obviamente, mas está claro no livro para ele, ou a forma como ele desenvolve metodologicamente, que todas as questões elas são intuitivas e fazem parte desse arcabouço subjetivo e emocional que somos todos nós. E que a razão ela não está presente em todas as decisões. Então, os dilemas que se colocam nesses testes de ética, né, nessas salas de aula, eles são muito diferentes da vida real. Uma outra coisa que ele coloca como conclusão também é estabelecer uma hotline, né, uma linha em que a pessoa tenha essa possibilidade de anonimamente fazer uma denúncia, os canais de denúncia e por aí vai. Essa questão dos fornecedores, como eu citei, como é importante os fornecedores também estarem adstritos e se comprometerem com o código de ética e de conduta, né, da empresa. E aí ele faz uma outra conclusão dele com relação a essas operações policiais, que embora exista muito entusiasmo com a teoria de que quanto mais você pune, quanto mais tempo de prisão a pessoa tenha, isso se mostra um pouco de ilusão, porque não é isso que dissuade as pessoas. Ele cita o caso da China. A China já estabeleceu em uma oportunidade pena de morte para executivos que fossem condenados por corrupção. Isso obviamente não fez com que diminuísse ou aumentasse o número de comportamentos corruptivos na prática comercial, na prática empresarial. E se você pensar em termos de Estados Unidos, o país que mais pune no mundo, com mais de 4 milhões de empresas, também isso obviamente que não vai dissuadir, né? O Preet Bharara, que foi o Attorney General dos Estados Unidos e que foi demitido pelo Trump no início do mandato dele, ele sempre dizia isso. Ele falava o seguinte: não basta só punir, a gente tem que punir, mas isso tem que ser pedagógico de alguma forma à sociedade, para que todos entendam, e isso o livro tem muito mérito ao dar muita ênfase, que todos entendam que aqueles comportamentos eles causam o mesmo malefício social do que a criminalidade clássica, que a gente só é mais difuso, que a gente não vê e que tem uma grande diferença. E no final ele faz, Marlos, uma grande observação e uma reflexão. Ele diz o seguinte: quando cai um avião, tá? O que o Estado faz? Manda um grande time de investigadores para analisar e descobrir o porquê que o avião caiu, né? Existe, Marlos, tanto do Estado como da atividade privada, um genuíno interesse em saber as causas do acidente.
Para quê? Para você implementar mudanças que irão prevenir futuras catástrofes. No caso dos crimes econômicos, não é assim, né? Você não quer descobrir a causa. Você não quer saber por que aquilo aconteceu. Você quer punir. E a partir do momento que você chega na punição, você resolveu o caso. E a partir do momento que você chega na punição, em que a empresa foi lá, fez um acordo, pagou uma multa, o caso está resolvido. Ou seja, você descobriu por que a empresa fez isso. E aí o professor cita um outro estudo, que não raro as empresas que assumiram culpa, fizeram acordos com o DOJ, com a Comissão de Valores Imobiliários norte-americana, elas são reincidentes. Elas voltam a praticar os mesmos crimes, né? Os mesmos crimes depois. E no final, aí, como última conclusão, ele cita um outro estudo feito pela reitora da Universidade de Harvard, que ela deu um curso para novos CEOs, para proeminentes profissionais que atuam, né, jovens pessoas que atuam em grandes empresas, e pediu que eles listassem 10 características essenciais como uma nova forma de gerir a empresa. Invariavelmente, todos colocaram a exigência de um comportamento moral e ético como um dos mais fáceis. Por quê? Porque eles têm a certeza do seu extraordinário caráter moral e que jamais cometeriam esses fatos, né, que pessoas iguais a eles já cometeram por uma falha ou por algo que aconteceu ali no meio do caminho. Então, o livro, assim, é absolutamente fantástico, o rigor técnico do livro. Ele traz, assim, ele analisa o caso do Bernard Madoff, ele analisa o caso da McKinsey, ele analisa o caso da Enron, né? Caso famosíssimo. Ele entrevistou todas essas pessoas. Ele traz detalhes. E outra coisa, para gente do direito, né? O que é bom desse livro é o fato de que ele entende, né, do mercado financeiro, da forma como tecnicamente as empresas são geridas. Então nos dá muita informação, sabe? Agrega muito para a gente. Para aqueles que não sabiam por que eu era fã do Rafael Guedes e que ainda não conheciam o Rafael, tá aí a explicação. Como disse o Diego, um monstro. Grande análise do livro do professor de Harvard, Eugene Schultz, que se chama Why They Do It. Nós estamos encerrando, agradecendo a tua presença, Rafael, muito especialmente. Aqui está bombando os comentários. É uma pena que o Instagram não salva os comentários mais, porque o debate foi muito legal. O Gustavo Alberini está aqui conosco, a Marta Castro, Murilo Jorge, Patrícia Jorge, o Aguinaldo da Atitudes Jur, a Inayá, o Lucas do escritório. E eu, nesse minuto final, quero realmente te agradecer demais, Rafael. Foi muito bacana, a gente vai retomar esse tema, eu acho que ele tem grande continuidade. Eu quero, nesse minuto, pedir para vocês todos aqui do Paraná, nesse momento em que nós entramos num quase lockdown, um esforço gigantesco de todos para ficarem em casa nesse momento. Isso é muito importante, vocês comentarem com seus amigos, com seus colegas, para realmente ficarem em casa. E nós voltamos quarta que vem, 17 horas, com a Bibiana Fontela, advogada em Curitiba, tratando dos crimes de posse e teoria do bem jurídico. Para quem já está com saudade da fala do Rafael, acabando aqui, fica disponível no IGTV e fica disponível no canal do YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. Obrigado, Rafael. Foi show de bola. Pessoal, grande abraço. Valeu. Eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.